Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Espírito Santo, fica conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente entender a sua palavra, meu Pai, e que a gente coloque em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido. Que o Senhor venha quebrantar, meu Pai, os nossos corações, nos dá um coração de carne, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha repreender todo o mal das nossas vidas, todo levante, Deus, de Satanás, que o Senhor repreenda e lance por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus misericordioso. E neste momento, Senhor, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula e pedir, Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha animar, meu Deus, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus toda enfermidade. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Caminho do Ímpio e do Justo. Nós vamos fazer a leitura que está em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que é o Salmo inteiro, né? Que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar esse primeiro capítulo de Salmos, que é o primeiro livro de Salmos. Se os irmãos lembram, na aula passada, nós dissemos que o livro de Salmos ele está dividido em um conjunto de 5 livros. E aí, o primeiro livro do primeiro livro é o capítulo 1. E nessa lição de hoje, nós vamos aprender, nós vamos ver algo que o Senhor nos ensina através da palavra dele, que é a diferença que existe entre o caminho do ímpio e o caminho dos justos. Nesse único salmo de 6 versículos apenas, o Senhor fala como é que vai ser a vida do ímpio e como é que vai ser a vida do justo, né? A consequência, né, da sua escolha. Porque nós temos o livre-arbítrio. E para Deus só existe 2 tipos de pessoas, espiritualmente falando: os ímpios e os justos. E nós é que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Se nós vamos escolher o caminho do ímpio ou se nós vamos escolher o caminho do justo. E o que é o caminho do justo? É aquele que escolhe, é aquele que decide andar na vontade do Senhor, fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, o que a palavra de Deus nos orienta a fazer, enquanto que o ímpio faz aquilo que ele quer, que a carne quer, contrário à vontade de Deus, contrário aos mandamentos e à lei do Senhor. E outra coisa muito importante que esse salmo nos ensina também é o segredo da felicidade. A gente sabe que as pessoas falam muito sobre isso, né? Qual é o segredo da felicidade? O que você pode ser para realmente, o que você pode fazer para ser realmente feliz? E aqui fala qual é o segredo. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Então, a nossa felicidade está em conhecer e fazer a vontade do Senhor. E nessa lição de hoje nós vamos falar sobre essa diferença de quem leva a vida de acordo com a vontade de Deus e de quem leva a vida fora da vontade do Senhor. E o primeiro tópico fala sobre a bem-aventurança
do justo. O primeiro subitem diz bem-aventurado. Então, como eu já disse, o Salmo 1 é uma introdução ao livro 1 de todo o livro de Salmos. E essa posição dele estar em primeiro não é por acaso, porque nada que está na Bíblia é por acaso. Então ele foi colocado ali intencionalmente, como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos que estarão nas canções do livro de Salmos. Como nós estudamos na primeira lição, o livro de Salmos, no hebraico, ele representa isso, é louvor. Então é o livro dos louvores, é o livro das canções, é um livro de poesias. Da mesma maneira que a gente tem a harpa cristã, que são louvores, para eles era o livro de Salmos, né? Porque eram palavras, eram poemas que eles cantavam, mas que edificava a vida deles, que trazia ensinamento, que trazia revelações, que trazia profecias. Então esse capítulo primeiro que nós vamos estudar hoje, ele está posicionado intencionalmente neste lugar. E esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida. Uma vida sob valores ímpios e uma vida sob valores da lei do Senhor. Nesse sentido, só há uma forma de ser feliz. E essa forma de ser feliz passa pelos valores eternos e atemporais da lei do Senhor. E uma coisa que nós sabemos é que o diabo, ele não quer a nossa felicidade. E é por isso que ele tem trabalhado arduamente para destruir na nossa sociedade todos os valores tradicionais e bíblicos. Então, tudo aquilo que é bíblico, você vai ouvir o mundo dizendo que não presta, que é ruim. E nós sabemos, através da palavra de Deus, que é justamente o contrário. Quando você escolhe viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, você vai ser mais do que feliz, não é simplesmente feliz. E a expressão bem-aventurado, neste salmo, tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte. Então, com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano ele só pode ser verdadeiramente feliz por causa da bondade de Deus, da graça, da misericórdia e do favor do Senhor. Amém? O próximo subitem diz assim: o justo não anda, não se detém e não se assenta. Então, o versículo 1, ele apresenta 3 verbos, que é andar, deter e assentar, e 3 substantivos: ímpios, pecadores e escarnecedores. O versículo ainda apresenta uma progressão. Quem anda no caminho, no conselho dos ímpios e acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vê que vai progredindo para ficar mais sério o compromisso com o pecado. Então primeiro você anda, é como se você estivesse passando. Depois você para, você vai dar ouvidos. E aí até que enfim ele diz que se assenta, ou seja, você fica fincado ali, você permanece ali. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses mais adiante. Então a lição, ela é viva. Ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é totalmente válida para os nossos dias atuais. Então, quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e da sua justiça. Então o Salmo, ele afirma que esse estilo de vida, ele faz o quê? Ele vai promover superficialidade, juízo divino e condenação eterna. E a verdadeira felicidade não pode ser encontrada nessa forma de viver. E você já reparou como os ímpios gostam de falar isso? Eles gostam de falar que eles são livres, que eles têm que fazer aquilo que fazem eles felizes e que eles têm que buscar a felicidade, não importa onde,
não importa como, e eles acabam buscando a felicidade onde eles nunca vão encontrar felicidade. Muito pelo contrário, o que eles encontram? Tristeza, depressão, ansiedade, preocupações, vazio, porque nada que está no mundo pode preencher o coração do ser humano, nada do que está no mundo pode nos trazer a verdadeira felicidade. E o próximo subitem diz assim: o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Então só existe verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leve em consideração as leis, os conselhos do Senhor, né? Quem medita diariamente na palavra do Senhor, na instrução divina e está constantemente aprendendo. E quanto mais a gente medita, quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais nós vamos aprender e mais nós vamos nos tornar livres. Porque quanto mais a gente aprende, mais livres nós nos tornamos dessas coisas que nos amarram, de comentários das pessoas, de críticas, livres de sermos enganados pelas ciladas do maligno, pelas mentiras de Satanás, porque nós sabemos que o mundo, o inimigo, ele quer nos tragar, né? Ele quer nos enganar. E ele não vai usar apenas as pessoas do mundo. Por quê? Porque se ele usa as pessoas do mundo, nós que estamos na igreja, a gente vai ficar atento, a gente vai ficar alerta, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada. Mas, muitas vezes, ele vai usar pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãs, que se dizem conhecedoras da palavra de Deus. Então, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, mais o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos fortalece, nos ensina. E a palavra de Deus, ela nos ensina que é o próprio Deus que vai nos fortalecer, né? Que vai nos manter firmes, que vai nos manter de pé. Mas para isso nós precisamos cultivar, né, uma vida de comunhão, de oração, de leitura e meditação da palavra do Senhor. Amém? O próximo tópico fala sobre o perigo do caminho do ímpio. Que conselho ouvir? Primeira coisa que nós precisamos entender, que a nossa vida, ela tem várias fases. Cada fase, ela tem os seus desafios. E em cada fase, nós vamos ter mudanças de hormônios, mudanças físicas, emocionais, psicológicas, e todas essas mudanças, elas podem acabar influenciando na nossa vida de uma maneira geral. E para isso, nós precisamos estar preparados, né, para esses conflitos interiores que vão surgir nas nossas vidas. Isso acontece na adolescência, acontece na juventude, acontece na fase adulta, acontece na fase da maioridade, né, maior de 60 anos. Sempre vão surgir conflitos, questões, muitas vezes dúvidas, mas são nesses momentos que nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, porque nós precisamos saber qual é o conselho que nós vamos escolher. Muitas vezes, quando nós estamos passando por conflitos, né, por essas mudanças, por essas fases das nossas vidas, a gente conversa com amigos. E nem sempre os nossos amigos, se eles não forem, né, pessoas cristãs, conhecedoras da palavra do Senhor, eles podem nos dar maus conselhos, conselhos dos ímpios. E quando isso acontece, nós temos que fazer uma escolha. Escolher ouvir o Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor, ou escolher ouvir o conselho dos nossos amigos, se eles estiverem contrário à palavra de Deus. Então, a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Eu abri falando sobre isso, que existem dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. Somos nós que escolhemos. E os conselhos que nós vamos ouvir também, somos nós que escolhemos. Conselhos baseados na palavra do Senhor, conselhos que vêm de Deus, ou conselhos de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que falam coisas totalmente contrárias à vontade do Senhor. Então nós precisamos estar alertas, atentos e ter muito cuidado a qual conselho nós vamos escolher ouvir. Amém? Isso vale para a vida
rasteira. Nós podemos dizer que às vezes os adolescentes e os jovens, eles são mais influenciáveis pelos conselhos dos amigos, mas isso não é exclusivo dessa faixa etária, né? Existem pessoas mais velhas também que continuam sendo influenciadas também por conselhos de outras pessoas. E muitas vezes esses conselhos vêm de pessoas que a gente nem conhece pessoalmente. Hoje em dia, né, com esse alcance das redes sociais, muitas pessoas estão sendo influenciadas por pessoas que estão no Instagram, que estão no YouTube, que você não conhece a vida que essa pessoa tem, pessoas que você não conhece pessoalmente, pessoas que não servem a Cristo, que não têm nenhum compromisso com Deus. E muitas vezes a gente está se espelhando nessas pessoas, querendo buscar aquilo que elas falam, aquilo que elas mostram, aquilo que elas ensinam, mas nós temos que nos espelhar no que está escrito na palavra do Senhor. Amém? E o próximo tópico fala sobre deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, mas é assumir uma posição permanente, baseado nesses conselhos dos ímpios que você ouviu. Então a opinião dos ímpios, ela passa a ser a sua opinião quando você se detém no caminho dos pecadores. O que eles pensam passa a ser também o seu pensamento. O que eles defendem passa a ser também aquilo que defendem, que você defende. É por isso que hoje a gente vê coisas bizarras, como pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, crentes, e que defendem, por exemplo, o aborto, por causa de que ouviram pessoas falando, defendendo, justificando. Então, nós precisamos estar atentos, né? Nós não podemos ter a nossa opinião baseada na opinião daqueles que não são de Deus, daqueles que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Então, as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados de maneira racional. E o próximo tópico diz assim: assentar-se na roda dos escarnecedores. Então, quando chega nessa fase que fala assentou na roda dos escarnecedores, você está no estágio final. Você está instalado, você está completamente separado de Deus. Então, a postura que o verbo assentar traz aqui é o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com seus caminhos. Então você aceitou, você assumiu aquele papel, aquela posição, você se afastou, você se desviou. E olha o que o apóstolo Pedro fala sobre isso em uma das suas cartas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-lhe-se o último estado pior que o primeiro. E aí o Salmo ele encerra dizendo que o caminho dos ímpios perecerá. E com relação a isso de se assentar na roda dos escarnecedores, então quem são os escarnecedores? São aqueles que escarnecem, que debocham, que criticam, que falam mal daqueles que servem a Cristo, dos justos. E eu não sei se os irmãos já observaram como é muito mais difícil você evangelizar uma pessoa que está desviada. Porque você tenta de falar de Jesus para essa pessoa, você tenta de falar da Bíblia para essa pessoa e ela é cheia de argumentos contrários. Ela já sabe tudo, ela já conhece tudo e ela debocha, ela critica, ela fala mal das pessoas que estão na igreja, das pessoas que estão procurando fazer a vontade de Deus. E muitas vezes elas ainda se colocam numa posição de que elas é que estão corretas, porque elas ficam falando que nós que estamos na igreja procurando fazer a vontade do Senhor,
Nós só queremos ser santos. Então, muitas vezes essas pessoas elas se tornam debochadas. É muito mais difícil você evangelizar alguém que está desviado do que alguém que nunca serviu a Cristo, né? Que nunca conheceu a palavra de Deus, que nunca conheceu o Senhor verdadeiramente. Amém? E aí o próximo tópico fala assim: a verdadeira felicidade do justo, realizando-se com a palavra de Deus. Então, um dos ensinamentos mais impactantes, mais importantes do Salmo 1 é que a palavra de Deus, ela traz estabilidade e segurança. Por isso que a maturidade e o ânimo brotam do ensino da palavra do Senhor. Por meio da palavra de Deus, você vai ser preparado para fugir dos desejos da carne e, consequentemente, para ter disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Então, nós precisamos entender que nós só vamos ter prazer na lei do Senhor quando nós sairmos, quando nós deixarmos os desejos da carne. Porque aí a prática das virtudes divinas, ela vai ser por causa de sua preciosa graça, né? É a graça de Deus que vai nos fortalecer, né? Que vai nos conduzir, que vai nos ajudar, que vai nos dar força. Jamais vai ser pelo nosso próprio esforço. É por isso que a Bíblia diz que é o Senhor que nos capacita. Nós não temos capacidade, né? Mas o Senhor, Ele nos fortalece, né? E tudo isso traz verdadeira realização pessoal. O próximo subitem fala sobre meditando na Bíblia para a vida. Então, o prazer da lei do Senhor, ele passa por refletir e meditar na palavra de Deus. E quando nós estudamos, memorizamos, aplicamos a palavra de Deus na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós encontramos caminhos seguros e não areia movediça. Nós encontramos cura para a alma e não doenças emocionais. Nós encontramos restauração e não prostração espiritual. A água da palavra de Deus faz florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. Então existe uma promessa clara neste salmo. Se a gente abandonar os conselhos e valores dos ímpios e passarmos a ter uma vida de prazer na lei de Deus, meditando nela com toda a nossa devoção, Deus ele vai prosperar o nosso futuro. A gente vai ter uma vida regida sob os valores da palavra de Deus e uma vida segura, uma vida amadurecida, uma vida abençoada, pois sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E assim, gente, isso é tão importante que fala nesse Salmo primeiro com relação ao que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Quais são as promessas de Deus para aquele que anda nos caminhos do Senhor, para aquele que é obediente, para aquele que medita na palavra do Senhor, que se afasta, você vai ter que agir, né? Você vai ter que recusar. Não é uma coisa assim, Deus tira do meu caminho. Não, é você que vai se afastar. É você que vai escolher. É uma opção sua. Então é opção sua se afastar dos pecadores e é uma opção sua escolher ler a palavra do Senhor, meditar e obedecer. Amém? E o próximo tópico diz assim: os valores perenes e atemporais da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro de ensinamentos, ela é um livro que nos ensina valores. E quando a gente aprende esses valores e a gente coloca em prática, a nossa vida, ela vai ser outra completamente. E um dos valores primordiais que a palavra de Deus nos ensina é a justiça. Ela é um valor divino que faz toda a diferença nas nossas vidas, tanto agora quanto no futuro. Então, nós somos chamados para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós temos que buscar a retidão e as demais coisas, elas serão acrescentadas nas nossas vidas. Então, viver de maneira justa nessa vida implica a prática do amor, que também é um valor
perene, atemporal. Então não existe justiça sem amor, né? Pois no final de tudo, o que vai sobrar é o amor, né? É isso que fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Quando o apóstolo Paulo ele fala várias coisas a respeito do amor. Então, para exercer justiça e amar neste mundo, é preciso ter fé, porque sem a fé nós não podemos agradar a Deus. Dentre muitas virtudes, a palavra de Deus ela nos ensina a exercitar a virtude da justiça, do amor e da fé. Então é um convite para viver sob os conselhos de Deus e da sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade no Senhor. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: o Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e o do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus. Mediante a preciosa graça do Senhor, podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade. Amém? No mundo onde a gente tem um percentual altíssimo de pessoas deprimidas, esse conhecimento que a palavra de Deus nos traz é precioso, né? Que nós vamos encontrar felicidade na palavra do Senhor, que a nossa felicidade ela está em Deus. E o caminho do justo, daquela pessoa que escolhe andar de acordo com os princípios bíblicos, com os valores cristãos, é um caminho de segurança, maturidade e bênçãos de Deus. Essas são as promessas do Senhor para as nossas vidas, né? Essas são as promessas de Deus para aqueles que escolheram servir a Cristo, andar nos caminhos do Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.